Thunfailândia, o reino sorridente, praias de Phuket, culinária exótica e templos antigos. Mas o que se esconde por trás dessa fachada turística habitual? É verdade que por trás dos sorrisos dos moradores e das vistas de cartão postal se oculta um mundo completamente diferente, desconhecido pela maioria dos viajantes, com tradições chocantes e costumes proibidos? Em um país onde o rei é venerado como uma divindade viva, existem algumas das leis mais severas do planeta. Uma palavra ou gesto imprudente podem resultar em décadas de prisão. Poucos sabem que nas províncias remotas da Tailândia ainda são praticados antigos rituais que utilizam sangue humano e partes de animais, e alguns monges tailandeses demonstram habilidades que deixam perplexos até os céticos mais convictos. Hoje, embarcaremos em uma jornada pelo misterioso mundo da Tailândia no formato de iceberg, dos fatos amplamente conhecidos na superfície até os segredos profundamente ocultos que não são mencionados nos guias de viagem. O que nos aguarda no fundo desse oceano de informações? Quais mistérios esta antiga terra, que sobreviveu a 26 séculos de história turbulenta, guarda? Mire conosco em 15 fatos surpreendentes sobre um país que nunca foi colônia de potências europeias, mas que absorveu inúmeras influências culturais, criando seu próprio mundo único e inigualável. Fato primeiro: o budismo sorridente. O mistério do surpreendente calmaria no caos do paraíso tropical. Ao mergulhar mais fundo nos mistérios deste país incrível, é impossível não notar o fenômeno impressionante que recebe cada viajante. A Tailândia realmente merece seu apelido não oficial de Terra dos Sorrisos. Neste reino enigmático, onde o sol generosamente oferece seu calor 365 dias por ano, e as águas azul turquesa do mar de Andaman lavam as praias de areia branca. O sorriso dos habitantes locais parece tão natural quanto o nascer do sol. Mas o que se esconde por trás desses sorrisos incessantes? Que sabedoria antiga permite aos tailandeses manter a calma e a cordialidade mesmo nas situações mais difíceis? A resposta reside nas profundas camadas da cultura tailandesa, impregnada pela filosofia budista. Mais de 95% da população professa o budismo Theravada, a escola mais antiga e conservadora, cujas raízes remontam a 2.500 anos atrás. Todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol tocam as torres douradas dos inúmeros templos, milhares de monges, em vestes de açafrão, saem às ruas das cidades e vilarejos para coletar esmolas. Este ritual diário não é apenas uma homenagem à tradição, mas uma conexão viva entre o mundo material e o espiritual. Uma corrente contínua que une a Tailândia moderna às suas raízes antigas. O ensinamento budista sobre a impermanência de todas as coisas, sobre a harmonia interior e a aceitação da vida como ela é, forma uma mentalidade única, onde o sorriso se torna não apenas uma expressão de cortesia, mas uma filosofia de existência. Pesquisadores da cultura tailandesa apontam um paradoxo surpreendente. Por trás da exterior tranquilidade e descontração, esconde-se uma profunda disciplina espiritual e uma força interior. No sorriso tailandês está codificado um espectro inteiro de emoções e mensagens, conta o Dr. Somchai Prakhyapat, antropólogo da Universidade de Chulalongkorn. Pode ser uma expressão de alegria, um pedido de desculpas, uma forma de esconder a vergonha ou até mesmo desacordo. Um ocidental precisa de anos para aprender a ler essas sutis nuances. Mas será que essa idílica realidade budista sorridente é tão desprovida de nuvens? Alguns pesquisadores apontam que por trás da fachada acolhedora se escondem antigas crenças animistas e cultos
que existiram muito antes da chegada do budismo a essas terras. Espíritos dos antepassados, entidades misteriosas que habitam as florestas e poderosos deuses continuam a desempenhar um papel importante na vida cotidiana dos tailandeses, criando um sincretismo peculiar de crenças que ainda não é totalmente compreendido nem pelos etnógrafos mais perspicazes. No entanto, a questão permanece em aberto. Será que o famoso sorriso tailandês é uma expressão sincera de harmonia interior ou uma máscara habilidosa, por trás da qual se esconde um mundo interno complexo e contraditório? Fato 2. Cidade dos Anjos. O mistério do toponímico mais longo do planeta, que esconde antigas verdades sobre a ordem cósmica. Porém, os mistérios da Tailândia não se limitam apenas à enigmática natureza dos budistas sorridentes. No coração deste reino místico repousa uma cidade cujo verdadeiro nome é conhecido apenas por alguns poucos iniciados: Bangkok. Assim, a chamam milhões de turistas, mas apenas uns poucos sabem que por trás dessa palavra simples se esconde um surpreendente fenômeno linguístico, registrado no livro dos recordes Guinness. O nome cerimonial completo da capital da Tailândia contém 169 símbolos e soa como um antigo feitiço, vindo das profundezas do tempo. Krung Thep, Mahanakhon, Amon, Ratanakosin, Mahintarayutaya, Mahadilokphop. Noparat Ratchathani Buriram, Udom Rachaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Satit, Sakathataya, Witsanukam Prasit. Este majestoso texto em sânscrito é traduzido como Grande Cidade dos Anjos, Supremo Receptáculo das Divinas Riquezas, Grande Terra, Inacessível Cidade do Deus Indra, Majestosa Capital do Mundo, dotada de 9 pedras preciosas, cidade feliz, cheia de abundância, grandioso palácio real, que lembra a morada celestial, onde reina um Deus reencarnado, cidade oferecida por Indra e construída por Vishnu Karna. Mas o que se esconde por trás deste enigma linguístico? Por que os antigos governantes do Sião criaram um nome que é praticamente impossível pronunciar por completo? Alguns pesquisadores da cultura tailandesa sugerem que, neste toponímico mais longo, está codificado um código sagrado, ligando a cidade terrestre ao seu protótipo celestial. Na cosmologia hindu e budista, existe a ideia de que as cidades terrestres são reflexos das moradas celestiais. Conta o professor Chachai Vityayanand, especialista em história antiga da Tailândia. Talvez este nome grandioso tenha sido criado como uma espécie de mantra, destinado a estabelecer uma conexão mística entre Bangkok e seu modelo divino. Outros especialistas apontam para um subtexto político. Após a destruição da antiga capital Ayutthaya pelos invasores birmaneses em 1767, o novo centro do reino precisava de um nome que enfatizasse sua grandeza e patrocínio divino. Mas há também teorias mais esotéricas. Segundo antigas crenças tailandesas, o verdadeiro nome possui um poder mágico, e quanto mais longo e complexo, maior a proteção que oferece ao seu portador. Será que os criadores desse nome monumental buscavam proteger a nova capital de diversos desastres e invasões inimigas? Os habitantes locais, é claro, não utilizam o nome completo no cotidiano, preferindo a versão abreviada Krung Thep ou simplesmente Bangkok para se comunicar com estrangeiros. No entanto, durante importantes cerimônias e rituais, o nome completo da cidade ainda é pronunciado por monges budistas e oficiais reais, criando uma ponte mística entre o passado e o presente, entre o terreno e o celestial. A pergunta permanece sem resposta. Será que este nome grandioso é apenas uma manifestação excêntrica do ego real ou realmente contém a chave para entender a geografia sagrada e a ordem cósmica
conhecida apenas pelos iniciados. Fato 3. Monarca divino. O mistério da inviolabilidade real, protegido por antigas leis e veneração mística. Mas mesmo o surpreendente nome da capital se apaga diante de um fenômeno ainda mais impressionante da cultura tailandesa. O status do monarca elevado a um nível inimaginável para a consciência ocidental. Enquanto na maioria das monarquias modernas, os reis e rainhas se tornaram figuras cerimoniais, o rei da Tailândia permanece no centro de uma adoração mística, cercado por uma aura de quase divindade. De acordo com antigas crenças tailandesas, o monarca não é apenas um líder político, mas a personificação da Dharma, a lei e a ordem cósmica, um herdeiro direto do poder divino. O rei, na tradição tailandesa, não é apenas um homem com uma coroa na cabeça, explica o Dr. Somchai Prakobsit, pesquisador da monarquia tailandesa. Ele é um Devaraja, literalmente um deus-rei, um elo entre o mundano e o sagrado. Esse conceito se reflete em uma das leis mais rigorosas do mundo sobre o insulto à majestade. O artigo 112 do Código Penal da Tailândia prevê pena de até 15 anos de prisão para qualquer ato que possa ser interpretado como insulto, ameaça ou demonstração de desrespeito ao rei, à rainha, ao herdeiro do trono ou ao regente. O que é especialmente impressionante é que a lei é aplicada com uma severidade implacável. Turistas estrangeiros que pisaram acidentalmente em uma nota com a imagem do monarca, jornalistas que publicaram artigos críticos e até cidadãos que deixaram comentários imprudentes nas redes sociais acabaram atrás das grades. Mas será que essa lei é apenas uma ferramenta de controle político, como afirmam alguns críticos, ou há algo mais por trás dela? Uma genuína veneração mística que se enraiza nas profundezas da espiritualidade tailandesa. Muitos tailandeses acreditam sinceramente que o rei é portador de uma energia kármica especial, acumulada ao longo de inúmeras encarnações anteriores. Segundo a visão budista, apenas um ser com méritos espirituais excepcionais pode nascer em uma família real. Para o tailandês médio, o rei não é apenas o chefe de Estado, mas a personificação da alma nacional e o guardião das tradições sagradas, relata o professor Thongchai Winichakul, antropólogo da Universidade de Chulalongkorn. Criticar o rei significa violar não apenas a lei, mas a própria ordem cósmica. Essa crença se manifestou de maneira particularmente intensa durante o reinado de Ramanov, o rei Bhumibol Adulyadej, que governou o país por mais de 70 anos e se tornou objeto de quase uma adoração religiosa. Suas fotografias adornavam cada casa, e seu aniversário era celebrado com tal grandeza, como se fosse a chegada de uma divindade. Mesmo na era da globalização e da internet, quando o pensamento crítico permeia todas as esferas da vida, a monarquia tailandesa mantém um halo de inviolabilidade sagrada. Como isso é possível no século XXI? Quais forças ancestrais continuam a nutrir essa forma única de veneração? E será que a lei de lèse-majesté é apenas um anacronismo? Ou protege algo maior? Uma conexão mística entre o povo e seu governante divino, que a elite ocidental talvez não consiga compreender? Fato 4. Songkran, a mistério da água, transformando toda uma nação em participantes de um antigo ritual de purificação. Enquanto o status divino do monarca nos mergulha nas profundezas da espiritualidade tailandesa, existe outro fenômeno que revela a alma deste país enigmático através do elemento água e da união universal. Imagine um reino inteiro, das ruas movimentadas de Bangkok às tranquilas aldeias das províncias do norte,
de repente se transforma em uma gigantesca arena de loucura aquática, onde todas as barreiras sociais se dissolvem em fluxos d'água. O Songkran, o Ano Novo tailandês, celebrado em meados de abril, quando o sol escaldante atinge seu zênite, não é apenas uma festividade, mas um ritual ancestral que conecta o presente com o passado místico. A água na cosmologia tailandesa não é apenas um elemento físico, explica o Dr. Pratip Chomphon, especialista em rituais tailandeses. É uma substância sagrada, dotada do poder de lavar não apenas a sujeira, mas também a impureza espiritual acumulada ao longo do ano. O que começou como uma delicada aspersão de estátuas de Buda e a respeitosa lavagem das mãos dos mais velhos da família, com o tempo se transformou em uma batalha aquática em grande escala, na qual milhões de pessoas participam, armados com pistolas d'água, baldes, mangueiras e até mesmo elefantes equipados com poderosos troncos pulverizadores. Tailandeses e turistas entram em uma batalha aquática de 3 dias, sem paralelo na cultura mundial. Mas por trás da aparente simplicidade da alegre molhadeira, esconde-se um complexo sistema de crenças e símbolos. A água utilizada durante o Songkran é tradicionalmente misturada com ervas aromáticas e pétalas de flores, transformando-se em Namhom, água sagrada, dotada de poder abençoante. Quando ele permite essa em alguns outros, em cada não é, mas contornando o que é e não é fato, enquanto que for, imagine. Cada prato tailandês autêntico não é apenas comida, mas um sistema complexo, onde o azedo, o picante, o doce, o salgado e o amargo entrelaçam-se em uma única sinfonia, refletindo as mais antigas concepções de harmonia do universo. A culinária tailandesa não é apenas uma forma de saciar a fome, explica o mestre-chefe Anong Chumsai, cuja família guarda segredos culinários há 6 gerações. É um sistema filosófico, onde cada sabor corresponde a um dos elementos do cosmos: terra, água, fogo, ar e éter. É impressionante, mas esse conceito tem paralelos na antiga teoria grega dos 4 elementos e na filosofia chinesa dos 5 elementos, o que leva a refletir. Seria isso uma evidência de algum conhecimento universal que as culturas antigas possuíam? No autêntico prato tailandês Tom Yum Kung, a famosa sopa picante de camarão, a erva cidreira e as folhas de limão kafir trazem acidez. A pimenta chili confere ardência. O açúcar de palma adiciona uma doçura sutil. O molho de peixe proporciona uma profundidade salgada. E a raiz de galanga cria um toque amargo que finaliza a composição. Cada ingrediente não é apenas uma nota de sabor, mas um portador de uma energia específica que influencia o corpo e o espírito. Quando eu preparo um verdadeiro Tom Yum, não estou apenas misturando ingredientes. Compartilha os segredos Prachuab Thongsong, chefe da província de Surat Thani. Eu crio um remédio que cura não apenas o corpo, mas restaura o equilíbrio das energias. É surpreendente, mas o que a maioria dos estrangeiros considera a culinária tailandesa, muitas vezes, acaba sendo apenas uma pálida sombra de sua verdadeira essência. Em restaurantes fora da Tailândia, os pratos são adaptados aos gostos ocidentais. A picância é suavizada, ingredientes complexos são substituídos por opções mais acessíveis, e o delicado equilíbrio dos 5 sabores é rompido em favor de combinações mais familiares. O verdadeiro Pad Thai que você experimenta nas ruas de Bangkok e aquele servido em Nova York ou Paris são 2 pratos completamente diferentes, afirma o pesquisador gastronômico David Thompson, que dedicou 20 anos ao estudo da tradição culinária tailandesa. Um é uma mensagem codificada de uma cultura antiga, o outro é apenas comida exótica. Mas o aspecto mais intrigante da filosofia gastronômica tailandesa
reside em sua conexão com antigas práticas médicas. Muitos pratos clássicos tailandeses foram criados não apenas para agradar ao paladar, mas também como composições medicinais, onde cada ingrediente desempenhava uma função terapêutica específica. Ervas e especiarias que conferem aos pratos seu aroma característico. Cúrcuma, galanga, erva cidreira, coentro são usados na medicina tailandesa tradicional para tratar diversas doenças, desde resfriados até inflamações crônicas. O que isso é? Uma coincidência ou uma evidência de um entendimento profundo da conexão entre alimentação e saúde que os antigos tailandeses possuíam? E não seria essa surpreendente sistema culinário mais uma chave para desvendar o mistério da cultura tailandesa? Sua capacidade de criar a harmonia a partir de opostos. Encontrar equilíbrio entre extremos e transformar elementos simples em composições complexas e multidimensionais, que tocam todos os sentidos e penetram na mais profunda percepção humana. Fato 6. Um templo de liberdade não colonizado. O mistério da invulnerabilidade do antigo Sião diante da expansão europeia. Enquanto a culinária tailandesa guarda mensagens codificadas da sabedoria antiga na harmonia dos 5 sabores, existe outro enigma surpreendente desta terra, que a destaca entre todos os países da região: a incrível capacidade de manter sua independência em uma época de conquistas coloniais. Imagine um mapa do Sudeste Asiático do século XIX. Birmânia e Malásia sob o domínio do Império Britânico, Vietnã, Laos e Camboja, transformados na Indochina Francesa. Indonésia sendo ocupada pelos holandeses, Filipinas primeiro pelos espanhóis e depois pelos americanos. E no meio desse mosaico de possessões coloniais, como uma ilha impenetrável, ergue-se o Reino de Sião, que preservou sua soberania. Como isso foi possível? Que escudo misterioso protegeu a terra tailandesa do destino que alcançou seus vizinhos? O milagre Siames é resultado de uma combinação surpreendente de gênio diplomático, flexibilidade cultural e visão estratégica, afirma o historiador Tanet Apornsuvan, da Universidade Thammasat. Não é uma coincidência ou um acaso. Surpreendentemente, um papel fundamental na preservação da independência foi desempenhado pela dinastia Chakri, especialmente pelos reis Mongkut, Rama IV, e seu filho Chulalongkorn, Rama V, cuja astúcia diplomática beirava a previsão mística. O rei Mongkut, que passou 27 anos em um monastério budista antes de ascender ao trono, falava fluentemente latim e inglês, estudava astronomia e matemática ocidentais, o que lhe permitiu dialogar com as potências europeias em sua própria língua, literalmente e metaforicamente. Seu filho, Chulalongkorn, continuou essa estratégia, habilidosamente equilibrando os interesses britânicos e franceses, cedendo território na periferia para preservar o coração do reino. Mas foi apenas diplomacia? Alguns pesquisadores apontam para uma estranha coincidência. Foi precisamente durante o período de maior ameaça colonial que muitos monges budistas em todo o país realizaram rituais especiais de proteção, criando o que na tradição tailandesa é chamado de escudo espiritual da nação. Existem inúmeras evidências de como monges em templos remotos do norte e do sul de Sião realizavam cerimonias antigas de forma sincrônica, destinadas a criar uma proteção invisível ao redor do reino, conta o antropólogo Surapong Wityaratana. Essas práticas remontam às tradições animistas pré-budistas, que se preservaram na cultura tailandesa ao lado do budismo oficial. Pode isso ser considerado uma simples coincidência ou uma manifestação da psicologia coletiva? Ou há algo mais profundo em jogo que não se encaixa nos moldes do pensamento racional ocidental? Um fato ainda mais intrigante
é que a preservação da independência permitiu à Tailândia desenvolver seu próprio caminho, evitando a ruptura cultural que as nações colonizadas enfrentaram. Enquanto os vizinhos foram forçados a se adaptar aos sistemas europeus de governo, educação e direito, Sião conseguiu adotar seletivamente inovações ocidentais, mantendo suas tradições e instituições. A identidade tailandesa não é uma reconstrução após o período colonial, como em muitas nações asiáticas, explica o sociólogo Prachayaporn Sathyanurak. É uma evolução contínua, onde o novo se entrelaça organicamente no tecido do velho. Esse caminho único de desenvolvimento criou uma atmosfera particular de confiança cultural, que ainda pode ser sentida na Tailândia hoje. Mas a pergunta mais enigmática permanece sem resposta. Foi a invulnerabilidade de Sião resultado de um feliz acaso, da maestria diplomática de seus governantes, ou havia forças mais profundas em jogo, ligadas ao poder espiritual desta antiga terra? E não seria essa surpreendente anomalia histórica a chave para entender o papel especial da Tailândia na história mundial? Ser uma ponte entre tradição e modernidade, Oriente e Ocidente, preservando sua essência única? Fato 7. O enigma do terceiro sexo, Kathois ou Ladyboys, na sociedade tailandesa. Na cultura tailandesa, existe um fenômeno surpreendente que não deixa de despertar interesse e admiração. Os Kathois, ou Ladyboys, são pessoas transgêneras que ocupam um lugar único na estrutura social da Tailândia. Sua presença na sociedade não é apenas aceita, mas também percebida como parte da identidade cultural, o que torna o país um dos mais tolerantes em relação à diversidade de gênero. Como foi possível que, em uma sociedade onde tradições e costumes desempenham um papel importante, os Kathois conseguissem encontrar seu espaço? O budismo, com suas profundas raízes filosóficas, exerceu uma influência significativa nesse processo, promovendo a aceitação e a compreensão de diversas formas de identidade. Ao contrário de muitas outras culturas, onde pessoas transgêneras enfrentam preconceito e rejeição, na Tailândia, os Kathois são vistos como algo comum, chegando a ser considerados uma espécie de bênção. Eles frequentemente estão associados à beleza, arte e entretenimento, e sua participação no show business e nas festividades tradicionais tornou-se uma norma. Mas de onde vem essa atitude especial? Alguns pesquisadores relacionam isso aos ensinamentos budistas, que enfatizam que a vida humana não se resume a uma paleta preto e branco, mas sim a um espectro de diversidade. No budismo, há uma compreensão de que a alma pode assumir diferentes formas, e essa concepção abre portas para a aceitação da transgeneridade como um fenômeno natural. Além disso, os Kathois frequentemente desempenham o papel de elo entre tradições e modernidade, especialmente no contexto da preservação do patrimônio cultural. Eles participam de rituais e festividades, transmitindo tradições ancestrais às novas gerações. Isso cria uma atmosfera de respeito e reconhecimento, permitindo que os Kathois sejam não apenas parte, mas também participantes ativos do processo cultural. Contudo, apesar dessa aparente tolerância, existem nuances que tornam a situação mais complexa. Como é a vida real dos Kathois fora do palco? Apesar de sua popularidade, muitos enfrentam dificuldades, incluindo discriminação e falta de proteção legal. Quais são os verdadeiros limites da aceitação em uma sociedade onde a aparência externa e a percepção interna frequentemente divergem? Pode a sociedade tailandesa, tão aberta e acolhedora, aprofundar ainda mais sua compreensão e apoio a todos que se encontram nesse espectro? Essa questão permanece em aberto, pois o enigma do terceiro sexo na Tailândia ainda aguarda sua total revelação. Qual é o futuro para os Kathois em um país onde tradições se encontram com a modernidade
E quais são os caminhos para alcançar a plena integração e entendimento? Fato 8. Muay Thai, dança da guerra e espírito da nação. Muay Thai não é apenas um esporte, é uma arte marcial antiga, impregnada de profundas tradições e filosofias, que é parte integrante da cultura tailandesa. No coração de cada combate há um ritual único, o Wai Kru, que representa não apenas uma dança, mas um ato sagrado, repleto de respeito pelos antepassados e pelos espíritos. Desde o momento em que o lutador entra no ringue, ele se imerge em uma atmosfera cheia de misticismo e ritualidade. Seus movimentos, suaves e graciosos, evocam as tradições ancestrais que foram passadas de geração em geração. O Wai Kru não é apenas uma representação física, mas também uma invocação espiritual àqueles que um dia defenderam esta terra. A cada movimento de braço e a cada passo, o atleta parece repetir os gestos de seus antepassados, conectando passado e presente em um único fluxo de tempo. Como pode ser que esse ritual se tornou um símbolo não apenas da força física, mas também de uma profunda conexão espiritual com a cultura nativa? Muay Thai não é apenas um conjunto de técnicas e golpes. É toda uma filosofia que ensina respeito, autodisciplina e humildade. Cada luta é uma oportunidade não apenas de testar a própria força e agilidade, mas também de experimentar a harmonia interior, encontrando um equilíbrio entre o físico e o espiritual. Os tailandeses se orgulham de seu legado, e o Muay Thai se tornou não apenas um esporte, mas um símbolo da identidade nacional. Como foi que o Muay Thai, que surgiu da necessidade de defesa e sobrevivência, se transformou em uma arte que hoje fascina pessoas ao redor do mundo? Esse caminho é fascinante. Dos campos de batalha às arenas mundiais, onde se reúnem espectadores para testemunhar essa antiga dança da guerra. Mas, apesar da popularidade, permanece a pergunta: será que o Muay Thai pode manter sua essência original ao se tornar cada vez mais comercial? Qual é o futuro dessa arte, que está tão intimamente ligada ao espírito da nação? Cada combate, cada movimento na dança do Wai Kru nos lembra que por trás dessa arte há algo mais do que apenas um esporte. Muay Thai é um reflexo da alma tailandesa, onde se entrelaçam tradições, filosofia e identidade nacional. E quanta mais mistério ainda se oculta por trás de seus movimentos graciosos, aguardando para ser revelado. Fato 9. O mercado único de Mae Klong. Magia sobre os trilhos. No coração da Tailândia, onde tradições e modernidade se entrelaçam em uma unidade, encontra-se o singular mercado de Mae Klong, que, à primeira vista, parece contradizer as próprias leis da lógica e do tempo. Aqui, nas estreitas vias ferroviárias, a vida flui em seu próprio ritmo, e os comerciantes, todos os dias, montam um verdadeiro espetáculo. Assim que o apito do trem ecoa, eles imediatamente recolhem suas mercadorias e guarda-chuvas, como que por mágica, e em questão de segundos, liberam o caminho para o trem que passa. É uma visão impressionante quando o mundo, em um instante, congela, para então voltar a ganhar vida assim que o trem deixa a estação. Mas como isso é possível? A cada passagem do trem, parece que o tempo para e o mercado, que um segundo atrás estava repleto de vida, se transforma instantaneamente em uma faixa vazia de trilhos. Não se trata apenas de um mercado, mas sim de uma verdadeira encenação teatral, na qual os protagonistas não são atores, mas pessoas comuns, trabalhando em uníssono, como se seguissem um roteiro previamente escrito. Os comerciantes que estão neste mercado não apenas vendem seus produtos, eles vivem em harmonia com a ferrovia, aceitando-a como parte de suas vidas. Todos os dias, quando o sol nasce no horizonte, eles preparam suas barracas e dispõem produtos frescos, especiarias e iguarias locais,
aguardando a passagem do trem. E então, assim que o apito ressoa no ar, eles iniciam seu ritual. Um momento repleto de adrenalina e tensão, quando é preciso agir com precisão e rapidez. Como isso acontece? Talvez seja resultado de anos de prática e trabalho em conjunto, ou, quem sabe, existam aqui antigos segredos que foram passados de geração em geração. Existem muitas teorias sobre como o mercado de Mike Long se tornou o que é hoje. Alguns acreditam que é apenas uma forma de adaptação ao ambiente, enquanto outros sugerem que faz parte de uma cultura mais profunda, onde o respeito pelas tradições e pela natureza desempenha um papel crucial. Mas, apesar de todas as explicações, permanecem questões. Como foi possível que os comerciantes estabelecessem uma simbiose tão única com a ferrovia? E o que acontece com suas mercadorias nos poucos segundos em que as retiram do caminho, como que por vontade mágica? Mike Long não é apenas um mercado. É um testemunho vivo de como as pessoas podem encontrar um equilíbrio entre modernidade e tradições, criando momentos únicos que permanecem na memória para sempre. E talvez, por trás de cada um desses instantes, haja ainda mais mistérios à espera de serem revelados. Quantas outras histórias semelhantes existem no mundo onde tradições e inovações se entrelaçam, criando maravilhas únicas na interseção de tempos e culturas? Fato 10º. Templo Branco. A magia do budismo e do surrealismo. No coração da província de Chiang Rai, nas selvas tailandesas, esconde-se uma criação surpreendente que faz os corações dos viajantes pararem de admiração. Este é o Wat Rong Khun, mais conhecido como o Templo Branco, que à primeira vista parece a personificação do pensamento artístico moderno, mas que, ao mesmo tempo, está impregnado do espírito da antiga filosofia budista. Quando você vê este templo pela primeira vez, sua percepção da realidade pode balançar um pouco. A fachada branca reluzente, adornada com milhares de fragmentos de espelhos, parece refletir a própria luz, criando a ilusão de que flutua no ar. Como isso pôde acontecer? Como o artista conseguiu unir tradições e modernidade em uma obra de arte tão única? O criador desta maravilha, Chalermchai Kosit Pipat, sabendo da destruição do antigo templo, decidiu não apenas restaurá-lo, mas criar algo completamente novo, uma síntese da arquitetura budista e de elementos da cultura pop. E, de fato, ao passar por este mundo mágico, seus olhos não podem deixar de se prender a detalhes incomuns. Mãos que emergem do solo como se pedissem ajuda, e imagens sinistras de demônios que parecem vigiar a entrada deste espaço sagrado. O que eles simbolizam? Talvez sejam um lembrete de que o caminho para a iluminação nem sempre é simples e direto, e às vezes exige o enfrentamento das sombras de nossa alma. O Templo Branco não é apenas um local de adoração, é uma verdadeira galeria, onde cada elemento, cada detalhe tem seu significado. Chalermchai colocou sua alma nesta obra de arte, e sua intenção era inspirar as pessoas a refletirem sobre a vida, a morte e a espiritualidade. Mas qual foi sua inspiração? Afinal, o próprio processo de criação deste templo se tornou uma verdadeira jornada artística, na qual cada pedra, cada fragmento de vidro foi cuidadosamente pensado e colocado em seu lugar. Alguns estudiosos afirmam que não se trata apenas de um templo, mas de uma mensagem codificada sobre a busca da natureza humana e seu relacionamento com o mundo ao seu redor. No entanto, apesar de todas as explicações e teorias, permanecem muitas perguntas. Como Chalermchai conseguiu unir elementos tão diversos em um todo harmonioso? O que move as pessoas a criar obras de arte como essa?
e como elas encontram inspiração em tradições que muitas vezes parecem ultrapassadas. O Templo Branco não é apenas uma construção arquitetônica, é uma metáfora viva, que continua a evocar uma infinidade de emoções e reflexões. Quantos outros lugares únicos estão escondidos no mundo, conectando passado e futuro, tradições e experimentos, criando histórias incríveis que aguardam seu momento? Fato 11. O mistério dos amuletos. Magia e negócios no coração de Bangkok. No coração de Bangkok, entre ruas movimentadas e luzes brilhantes, esconde-se um mundo que é difícil de descrever em palavras. É o mercado de amuletos, onde se pode encontrar não apenas souvenirs comuns, mas também objetos que, acredita-se, possuem poderes sobrenaturais. Aqui, cercados por templos antigos e modernos centros comerciais, os tailandeses creem que pequenos pedaços de matéria podem mudar seus destinos, proteger contra infortúnios e atrair sorte. Como isso é possível? O que está por trás dessa prática ancestral? Em cada esquina, é possível ver vendedores oferecendo amuletos adornados com imagens de monges budistas e santos. Alguns deles custam dezenas de milhares de dólares, pois são criados apenas por monges experientes, que possuem profundo conhecimento e habilidade. Esses objetos sagrados são produzidos com rituais e orações especiais que, acredita-se, lhes conferem uma energia única. Cada amuleto tem sua própria história e propósito, e sua compra se torna não apenas uma transação, mas um verdadeiro ato de fé. Quando você observa esses amuletos, fica impressionado com sua diversidade, de medalhões simples a estatuetas complexas, cada uma delas carregada de significado e simbolismo. Os tailandeses os usam, os penduram em suas casas ou em seus carros, acreditando que poderão afastar infortúnios e trazer sorte. Mas como exatamente eles funcionam? Por que alguns acreditam que suas vidas mudam com a chegada de um amuleto? Atualmente, existem várias teorias sobre como os amuletos podem influenciar a vida de uma pessoa. Alguns pesquisadores afirmam que é apenas um efeito placebo, enquanto outros apontam para possíveis campos energéticos que esses objetos possuem. Mas há evidências de que os amuletos realmente funcionam? Os tailandeses, que os utilizaram ao longo dos séculos em suas vidas, estão prontos para jurar por sua força. Contudo, esse mercado de amuletos não é apenas uma prática religiosa. Ele também envolve muitos aspectos comerciais. As pessoas ganham dinheiro com a venda desses objetos, e os monges recebem pagamento por sua criação. Isso cria um paradoxo interessante. Em meio a uma profunda espiritualidade, existe um poderoso negócio. Alguns até acreditam que certos amuletos foram criados apenas para lucrar com a confiança das pessoas. Como distinguir uma falsificação de um verdadeiro? O que motiva aqueles que compram tais objetos caros? E quantos mais mistérios esse mundo dos amuletos ainda esconde? Assim, o mercado de amuletos em Bangkok continua a ser um enigma, repleto de contradições e perguntas em aberto. Quanta força verdadeira está contida nesses pequenos objetos e existem ainda mais segredos neste mundo que aguardam seu momento para serem revelados? Os tailandeses continuam a acreditar na magia dos amuletos. Mas qual será a sua opinião quando você se deparar com essa surpreendente prática cultural? Fato 12. O mistério do canibalismo ritual. Antigos rituais das tribos do norte da Tailândia. Nas profundezas das florestas tropicais no norte da Tailândia, onde a densa vegetação se esconde à sombra de majestosas montanhas, vivem tribos que preservam costumes que o mundo moderno prefere esquecer. Aqui, entre neblinas e sussurros da floresta, existe uma prática que provoca um arrepio na espinha: o canibalismo ritual. Como isso é possível em nossa sociedade contemporânea? Por que essas crenças antigas continuam a existir,
apesar de todas as mudanças trazidas pelo tempo. De acordo com as tradições locais, nessas tribos há um ritual único relacionado ao sepultamento dos mortos. Após a morte de um ente querido, suas cinzas são misturadas com banana e servidas aos demais membros da família. Este gesto não é apenas um símbolo, é uma maneira de manter a alma do falecido próxima aos vivos. Como puderam surgir tais crenças? O que motiva as pessoas a participarem desse ritual? A cada ano, o interesse por essa prática cresce e pesquisadores de todo o mundo vêm a essas aldeias remotas para entender como e por que as tribos continuam a seguir seus antigos costumes. Muitos deles afirmam que não se trata apenas de um ritual, mas de uma conexão profunda com os ancestrais e a natureza, baseada em respeito e amor. Mas como a sociedade percebe isso? Como é consumir um pedacinho de um ente querido, mesmo que de forma simbólica? As tribos que seguem esses costumes afirmam que tal ritual ajuda a manter a conexão com os mortos, além de ser um ato de respeito pela vida deles. Alguns pesquisadores acreditam que esse fenômeno tem raízes em crenças antigas sobre a vida após a morte e a necessidade de cuidar das almas. Mas como lidar com a opinião da sociedade moderna, que muitas vezes considera tais práticas bárbaras e erradas? No entanto, isso não é tudo que suscita perguntas. Por quanto tempo mais essas tradições serão preservadas? E quantas outras tribos ao redor do mundo podem esconder rituais semelhantes? Pesquisas mostram que a cada ano o número de pessoas que mantêm essas crenças diminui. Mas ainda existem cantos inexplorados do mundo onde os antigos costumes continuam vivos, esperando seu momento de serem ouvidos e compreendidos? Esse mistério permanece sem resposta. E talvez nunca saibamos toda a verdade sobre como a memória dos ancestrais pode continuar a viver no coração do homem moderno. Fato 13. O mistério da cidade secreta dos monges. A arte da mumificação em vida. No coração da cadeia montanhosa, ao norte da Tailândia, coberta por nuvens e névoas, encontra-se um monastério misterioso, cercado de lendas. Aqui, entre majestosas rochas e florestas sussurrantes, vivem monges que dedicaram suas vidas a uma prática que pode parecer completamente inacreditável: a mumificação de seus próprios corpos em vida. Como surgiu tal ensinamento estranho? O que move essas pessoas quando tomam a decisão de realizar mudanças tão radicais em suas existências? Os monges neste local isolado seguem uma rotina rigorosa, que inclui dietas especiais, meditações e o uso de plantas tóxicas, conhecidas por suas propriedades conservantes. Todos os dias, eles mergulham em um mundo de profundo autoconhecimento, renunciando à agitação mundana e desfrutando do silêncio. Como eles percebem o processo de mumificação? Não é apenas uma forma de preservar o corpo, é uma filosofia que explica que a alma deve estar pronta para a próxima etapa da existência e que a concha física não deve interferir nessa transição. Os monges escolhem cuidadosamente os componentes vegetais para suas dietas. Alguns deles podem parecer perigosos, mas, segundo os anciãos, são esses mesmos que ajudam o corpo não apenas a manter sua forma, mas também a proteger a alma das influências negativas. É interessante notar que neste monastério, a prática da mumificação é considerada não apenas um ritual, mas sim um profundo processo espiritual que abre portas para a compreensão da vida e da morte. O que os leva a fazer tais sacrifícios? Como eles percebem a importância de suas escolhas? A cada ano, um número crescente de pesquisadores e amantes de mistérios busca visitar este monastério para entender como os monges se preparam para tal transformação. Alguns afirmam que não se trata apenas de uma mudança física, mas de um caminho para a iluminação
e a libertação do medo da morte. Mas como ficam aqueles que consideram essas práticas perigosas e anormais? Podem tais costumes sobreviver em um mundo moderno, onde a ciência e a racionalidade questionam cada vez mais as tradições antigas? Mas este não é o único fenômeno surpreendente que pode ser encontrado nesta parte do mundo. Saindo da mumificação, vamos falar sobre rituais ainda mais enigmáticos, que também atraem a atenção de pesquisadores e viajantes. Quantos mais mistérios este antigo território esconde, aguardando para serem decifrados e compreendidos? Quantas histórias ainda permanecem não contadas e quão fundo podemos mergulhar no mundo das tradições antigas que continuam a viver entre nós? Mistérios como esses nunca deixarão de agitar nossa imaginação e nos fazer questionar sobre nosso lugar neste mundo. Fato 14. O enigma das cidades fantasmas. Bases secretas da CIA nas selvas da Tailândia. Nas vastas extensões das selvas tailandesas, entre árvores densas e ventos sussurrantes, escondem-se sombrias lembranças de um passado que, ao que parece, seria melhor esquecer. Aqui, neste canto misterioso do mundo, encontram-se bases militares abandonadas, remanescentes de operações secretas da CIA durante a Guerra do Vietnã. Como foi que esses locais, outrora cheios de vida e atividade, se tornaram cidades fantasmas? O que aconteceu nessas selvas que fez com que seus habitantes desaparecessem, deixando apenas sombras de suas vidas passadas? Durante décadas, ecos distantes da guerra abalaram essas terras, enquanto tropas americanas utilizavam bases tailandesas para conduzir operações secretas no vizinho Laos e no Camboja. Sendo testemunhas das ações bélicas, os habitantes locais sussurravam sobre aviões misteriosos que decolavam e pousavam à noite sobre caminhões enigmáticos que cruzavam trilhas estreitas, onde antes só se ouviam os sons da natureza. As operações secretas realizadas aqui foram tão importantes que seus detalhes permanecem, até hoje, sob sigilo. Como uma atividade de tal magnitude pôde passar despercebida? O que se escondia atrás das portas fechadas dessas bases? Agora, passadas décadas, os edifícios abandonados e as estruturas enferrujadas servem como testemunhas mudas dos eventos passados. Armazéns destruídos, painéis tortos e quartéis deteriorados, cobertos de musgo, evocam não apenas uma sensação de abandono, mas também intermináveis perguntas. Cada passo por esses lugares pode despertar lembranças dos que um dia viveram e trabalharam aqui. O que sentiam quando partiam em missões perigosas? Que fardo carregavam em seus ombros durante aqueles tempos tumultuados? Os moradores locais falam sobre sons estranhos que ecoam da selva durante as noites. Alguns afirmam que esses sons lembram ecos de tiros e gritos, o eco de uma guerra que se foi. Haverá alguma verdade nesses rumores ou são apenas fruto da imaginação? Alguns acreditam que esses lugares são amaldiçoados, enquanto outros os veem como uma oportunidade de descobrir uma história que ainda permanece oculta nas sombras. Quais são as verdadeiras razões pelas quais essas cidades fantasmas foram abandonadas? Mas este não é o único mistério que envolve esses locais históricos. Ao passar das bases abandonadas, vamos olhar para o outro lado, para um mundo de artefatos estranhos que guardam os segredos de civilizações antigas. Quantas outras pistas sobre o passado aguardam a sua vez de serem descobertas? Quantas histórias estão escondidas nesses lugares abandonados e que outras verdades podem ser reveladas se apenas ousarmos explorar seus cantos sombrios? Questões que permanecem sem resposta apenas alimentam nosso interesse pelos enigmas que a história continua a guardar. Fato 15. Os misteriosos túneis de Bangkok. A cidade perdida de tesouros sob a metrópole moderna?
Sob a moderna Bangkok, no coração de uma das cidades mais populosas do mundo, esconde-se algo verdadeiramente enigmático. Um sistema de túneis antigos, que se estende por quilômetros, está oculto sob a metrópole de milhões de habitantes e, segundo as lendas locais, leva a uma cidade perdida, repleta de tesouros e artefatos antigos. Como é possível que um sistema desse tipo tenha permanecido despercebido por tantos séculos? O que esses corredores subterrâneos escondem e quais segredos guardam em suas profundezas? Descobertos durante a construção do novo metrô, esses túneis se tornaram uma verdadeira sensação arqueológica. Cientistas e arqueólogos que os exploram encontraram não apenas objetos do cotidiano, mas também artefatos que atestam a existência de uma cultura altamente desenvolvida que floresceu aqui há muitos séculos. Como poderiam tais estruturas complexas ter sido construídas sem as tecnologias modernas? As perguntas se multiplicam, e cada nova descoberta desperta cada vez mais interesse. No entanto, apesar disso, o governo da Tailândia decidiu classificar algumas descobertas e proibir escavações em determinadas áreas da cidade. Por que isso acontece? O que exatamente eles estão tentando esconder do público? Segundo rumores, é precisamente nesses corredores subterrâneos que pode haver algo mais do que meros artefatos. Alguns pesquisadores sugerem que os túneis levam a uma cidade perdida mencionada em textos antigos. A cidade, supostamente, estava cheia de riquezas incalculáveis e sabedoria, mas, por razões obscuras, desapareceu da face da terra. Como poderiam tais conhecimentos e riquezas ter sido esquecidos? O que aconteceu com seus habitantes e como eles deixaram seus tesouros nesses túneis misteriosos? Os moradores locais falam sobre fenômenos estranhos nessas áreas, sobre luzes misteriosas que aparecem à noite e sons que vêm das profundezas da terra. Talvez sejam apenas mitos, mas, quem sabe, isso é o eco de civilizações antigas que um dia dominaram essas terras. Qual é a importância dessas construções subterrâneas para a história contemporânea da Tailândia? Essas questões permanecem sem resposta, e cada novo rumor apenas alimenta o interesse pelos mistérios que podem estar escondidos sob nossos pés. Ao estudar esses túneis enigmáticos, apenas começamos a levantar o véu sobre os grandes mistérios do passado, que talvez um dia serão revelados. Mas até lá, o mistério da cidade perdida e de seus tesouros continua a atrair aventureiros e amantes da história, deixando-nos à espera de novas descobertas e revelações. Quantos mais segredos esta terra antiga ainda esconde? Tailândia é um país repleto de contrastes e mistérios, que pode se orgulhar não apenas de seu lado turístico vibrante, mas também da profunda e enigmática riqueza de sua cultura e maçonaria história. Semelhante a um iceberg, visível apenas em parte na superfície, mal começamos a arranhar a superfície do abismo de segredos que esta antiga terra guarda. Por trás das praias ensolaradas e dos mercados agitados se escondem tradições centenárias, civilizações esquecidas e lendas misteriosas, das quais sabemos tão pouco. Para os espectadores, com mais de 50 anos, cuja experiência de vida e sabedoria permitem uma apreciação mais profunda da complexidade e da multifacetada cultura tailandesa, essa pode ser uma viagem especialmente fascinante. Sua maturidade proporciona a oportunidade de não apenas ver, mas também sentir quão rica e diversificada é esta nação. Cada um de vocês que já esteve na Tailândia, sem dúvida, se deparou com momentos únicos que deixaram uma marca em seu coração. Ficaríamos interessados em saber sobre suas impressões e experiências. Quais momentos de sua viagem você considera mais memoráveis? Ou, talvez,
Quais fatos sobre a cultura e a história tailandesa mais te surpreenderam? Nos comentários abaixo do vídeo, compartilhe seus pensamentos. Qual dos 15 fatos que discutimos lhe pareceu mais inesperado e por quê? Essas perguntas permanecem em aberto, assim como os mistérios que a Tailândia continua a guardar. Talvez você seja a pessoa que irá desvendar um pouco das antigas enigmas ou abrir novas páginas no livro da história deste país surpreendente.